Você já parou para pensar em quem foi o homem que pediu o corpo de Jesus? Não os apóstolos, não os discípulos que caminharam com ele por 3 anos. Foi um homem chamado José de Arimateia. Um nome que aparece de repente, num momento em que todos os outros fugiram. E tem algo nessa história que precisa cair no teu coração hoje, porque ela não é só sobre um túmulo vazio. É sobre coragem escondida, sobre fé que amadurece no silêncio e sobre o momento em que você finalmente decide sair das sombras. Fica comigo até o final, porque essa história vai te mostrar algo que talvez nunca ninguém tenha te contado sobre o que significa seguir Jesus quando tudo parece perdido. E se isso tocar teu coração, se inscreve no canal, porque aqui a gente não faz sermão decorado. A gente conversa de verdade sobre fé, sobre dúvida, sobre crescimento. Vamos lá. José de Arimateia era membro do Sinédrio. Pensa nisso. O Sinédrio era o conselho mais poderoso de Israel, a elite religiosa e política que decidia sobre a lei, sobre a vida e a morte. Eram 70 homens, e José estava ali. Marcos 15:43 diz que ele era ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Lucas 23:51 completa. Ele não tinha concordado com a decisão e os atos deles. Ou seja, José estava numa sala cheia de homens que condenaram Jesus. Ele viu a conspiração, ele ouviu as mentiras, ele sentiu a pressão e ele discordou, mas ele não levantou a voz naquele momento. E sabe o que é mais difícil de engolir? É que a Bíblia diz em João 19:38 que ele era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus. Secretamente. Deixa isso entrar. José acreditava. José esperava o reino, mas ele tinha medo. Medo de perder a posição. Medo de ser expulso. Medo de ser rejeitado pelos seus. E ele não estava sozinho nisso. Nicodemos, outro membro do Sinédrio, também seguia Jesus em segredo. Eles se encontravam à noite. Conversavam longe dos olhos. Criam, mas não declaravam. Talvez você se veja nisso. Talvez você acredite, mas não fale. Talvez você tenha fé, mas esconda. Porque no trabalho ninguém sabe. Porque na família é complicado. Porque você tem medo do julgamento, da piada, da exclusão. E você vive essa fé dividida. Uma fé de portas fechadas. Uma fé que não incomoda ninguém, porque ninguém vê. E aqui vem a primeira verdade que José de Arimateia nos ensina. Fé secreta é fé em crise. Não é fé plena, é fé ainda amadurecendo. É fé com medo. E Deus não te condena por isso, mas Ele te chama para sair desse lugar. Porque vem o momento em que você não pode mais ficar em cima do muro. José viveu esse momento. Foi na sexta-feira. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Às 3 da tarde, ele entregou o Espírito. E por 6 horas, o céu escureceu. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. E todos fugiram. Pedro, que jurou morrer por Jesus, negou 3 vezes. João ficou perto da cruz, mas depois disso sumiu. Os outros discípulos se esconderam com medo de serem presos, e o corpo de Jesus estava pendurado ali, morto, exposto. E pela lei romana, o corpo de um crucificado não recebia sepultura honrosa. Era jogado numa vala comum, com criminosos. Era o fim da humilhação. E aí, de repente, José de Arimateia faz algo que ninguém esperava. Marcos 15:43 diz que ele ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ousadamente. Essa palavra é importante. Em grego é toumesas. Significa coragem audaciosa, decisão corajosa, arriscar tudo. José sabia o que aquilo significava. Ao pedir o corpo de Jesus publicamente diante de Pilatos, ele estava se declarando, estava dizendo: eu sou discípulo dele. E não tinha mais volta. Ele queimou as pontes. Ele saiu do esconderijo. Ele escolheu Jesus acima da posição, acima do medo, acima da aprovação dos homens. E pensa no que ele perdeu naquele dia: a reputação,
o respeito dos colegas, a segurança. Ele foi ao governador romano, um homem que acabara de condenar Jesus, e pediu o corpo. Pilatos ficou surpreso, até confirmou com o centurião se Jesus já estava morto, e então permitiu. José comprou um lençol de linho fino, caro. Não era qualquer tecido. Era o que se usava para sepultar alguém importante. Ele, com a ajuda de Nicodemos, que trouxe mirra e aloés, cerca de 34 quilos de especiarias, tirou Jesus da cruz. Eles envolveram o corpo com cuidado, com reverência, e o colocaram num túmulo novo, cavado na rocha, onde ninguém nunca tinha sido sepultado. Era o túmulo de José. Ele deu o seu próprio túmulo para Jesus. Escuta isso. José deu a Jesus o que ele tinha guardado para si mesmo, o lugar da sua própria morte, e depois rolou uma grande pedra na entrada e foi embora. E tudo parecia ter acabado. Mas aqui vem a segunda verdade. Quando você dá tudo para Jesus, até o que você guardou para si, até o teu último refúgio, ele transforma isso. José não sabia. Mas aquele túmulo vazio que ele preparou se tornaria o lugar da maior vitória da história. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E o túmulo de José, que deveria ser um lugar de fim, se tornou o lugar do começo. Um símbolo de vida nova, de esperança, de poder que vence a morte. José não viu a ressurreição naquele momento. Ele agiu na escuridão. Ele agiu quando tudo parecia perdido. Ele agiu por amor, por fé, por dever, não esperando resultado, não calculando vantagem, e é exatamente isso que Deus honra: a fé que age quando não vê, a coragem que se move quando todos param, o amor que serve quando ninguém aplaude. Agora vamos fundo. O que essa história de José de Arimateia tem a ver com você, com a tua vida, com as tuas lutas hoje? Tem tudo a ver. Porque a pergunta não é se você acredita em Jesus. A pergunta é: você está disposto a sair do esconderijo? Você está disposto a perder algo para ganhar Cristo? Ou você ainda está negociando, tentando servir a 2 senhores, tentando manter a fé e a aprovação do mundo ao mesmo tempo? José nos ensina que chega um momento em que você precisa escolher. E esse momento geralmente vem nos piores dias. Não nos dias de vitória, mas nos dias de derrota. Não quando Jesus está sendo aplaudido, mas quando ele está sendo rejeitado. E é aí que você descobre quem você realmente é. É aí que a fé secreta ou se torna fé pública ou morre. Tem muita gente vivendo como José antes daquele dia, acreditando, mas não declarando, seguindo, mas de longe, com medo. E o medo te paralisa. O medo te faz negociar com a verdade. O medo te faz esconder a luz que Deus colocou em você. E você vive uma vida dividida. E essa divisão te consome, porque você sabe. Lá no fundo, você sabe que não está sendo autêntico, você sabe que está traindo a si mesmo. E isso gera culpa, gera vergonha, gera uma sensação de que você não é suficiente nem para Deus, nem para o mundo. Mas escuta, Deus não te rejeita onde você está. José era discípulo secreto, mas ainda era discípulo. Nicodemos vinha à noite, mas ainda vinha. Deus trabalha com o que você tem. Mas ele não te deixa onde você está. Ele te chama para mais. Ele te chama para coragem. E a coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão, apesar do medo. José teve medo, mas foi. Ele tremeu, mas pediu. Ele arriscou, mas agiu. E essa ação mudou tudo. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessares, com a boca, publicamente. A fé que salva não é só interna. Ela se expressa, ela se declara, ela sai. E quando você confessa, algo se quebra. A vergonha perde poder, o medo perde território. E você entra numa nova dimensão de liberdade. José saiu do esconderijo e perdeu tudo que o prendia. E ganhou tudo que importa.
Ele entrou para a história, não como o membro ilustre do Sinédrio, mas como o homem que honrou Jesus quando todos abandonaram. Seu nome está na Bíblia, seu ato está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos contam, porque Deus não esquece, Deus registra. Deus honra quem o honra. 1 Samuel 2:30 diz: honrarei os que me honram. E tem outra camada aqui. José deu o túmulo, o lugar da morte, e Jesus transformou em lugar de vida. O que isso significa para você? Significa que tudo que você entregar a Deus, Ele pode transformar. Aquele relacionamento que morreu, aquele sonho que foi sepultado, aquela parte de você que você acha que nunca vai ser restaurada, entrega, põe nas mãos dele, porque o Jesus que ressuscitou de um túmulo vazio é o mesmo que pode ressuscitar áreas mortas da tua vida. Ele é especialista em túmulos vazios. Ele é especialista em trazer vida onde só havia morte. E se você está vivendo num lugar de morte emocional, de morte espiritual, de morte nos teus sonhos, escuta isso. Jesus quer ressuscitar isso. Mas ele precisa que você entregue, ele precisa que você role a pedra, ele precisa que você pare de guardar, de proteger, de esconder e deixe ele trabalhar. José não sabia que o túmulo seria vazio em 3 dias. Ele não sepultou Jesus esperando ressurreição. Ele sepultou porque amava, porque honrava, porque era o certo. E Deus fez o resto. E é assim que funciona. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa saber o final, você precisa dar o próximo passo, o passo de fé, o passo de coragem, o passo de sair do esconderijo, e Deus cuida do resultado. Agora, vamos falar prático. Como você sai do esconderijo? Como você vive essa fé ousada que José viveu? Primeiro, você para de negociar com o medo. O medo sempre vai te dar razões para não agir. Sempre vai te mostrar o pior cenário. Sempre vai te paralisar. Mas 1 João 4:18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor a Jesus, o amor à verdade, o amor à tua própria alma precisa ser maior que o medo do julgamento. E você escolhe, todo dia. Você escolhe amar mais a Cristo do que a opinião dos homens. Segundo, você identifica onde está escondendo, onde você não está sendo autêntico. Talvez seja no trabalho, talvez seja na faculdade, talvez seja em casa, talvez seja nas redes sociais, onde você posta de tudo menos a fé. Talvez seja nos relacionamentos, onde você evita o assunto, identifica. E depois, pequenos passos. Você não precisa gritar, mas você precisa parar de esconder. Você começa a falar naturalmente sobre o que Deus está fazendo. Você ora antes da refeição. Você compartilha um versículo. Você convida alguém para a igreja. Pequenos atos de coragem. E cada ato quebra uma camada de medo. Terceiro, você entende que a rejeição dos homens não é o fim, é libertação. Porque quando você para de viver para agradar todo mundo, você começa a viver de verdade. Jesus disse em João 15:19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não é pessoal, é posicional. O mundo rejeita o que não entende, mas o reino te recebe. E a aprovação de Deus vale mais que 1000 aplausos humanos. Quarto, você encontra comunidade. José não foi sozinho tirar Jesus da cruz. Nicodemos foi com ele. 2 homens secretos que finalmente saíram juntos. Você precisa de gente ao teu lado. Gente que te fortalece, gente que caminha contigo. Não dá para viver essa fé sozinho. Você precisa de irmãos. Você precisa de igreja, de comunhão, de gente que te lembra quem você é quando você esquece. E quinto, você age mesmo sem garantia. José não tinha certeza de nada. Não sabia se Pilatos ia dar o corpo. Não sabia se os soldados iam permitir. Não sabia se os judeus iam atacá-lo. Mas ele foi.
E você precisa agir assim, sem esperar sentir coragem, sem esperar a hora perfeita. Você age e a coragem vem no caminho. Você fala, e a força aparece enquanto você fala, porque a fé não é sentimento. Fé é decisão, e decisão gera ação, e ação gera transformação. José de Arimateia nos ensina que não importa quanto tempo você ficou escondido, importa o que você faz quando a luz te chama. Ele era discípulo secreto, mas num único dia, numa única decisão, ele se tornou discípulo declarado, e seu nome entrou para a eternidade. E você? Quanto tempo você ainda vai esperar? Quanto tempo você ainda vai negociar? Quanto tempo você ainda vai viver dividido, com medo, escondido? Hoje pode ser o teu dia. Hoje pode ser o dia em que você escolhe sair. O dia em que você diz, chega, eu sou de Jesus. E não me importa quem sabe, e não me importa quem discorda. Eu escolho Ele. Eu escolho a verdade. Eu escolho a vida. E quando você faz essa escolha, algo muda no espiritual. Portas se abrem, correntes caem, e você entra numa nova dimensão de liberdade, de propósito, de identidade. Deixa eu te contar algo que talvez você não tenha percebido. José não só deu o túmulo. Ele preparou Jesus para a ressurreição sem saber. Ele envolveu o corpo com cuidado. Ele ungiu com especiarias. Ele tratou Jesus como rei, mesmo morto. E quando Jesus ressuscitou, tudo aquilo que José fez com amor foi parte do plano, foi preparação, foi honra que se tornou história. E quando você honra Jesus, mesmo nos momentos escuros, mesmo quando parece que nada vai mudar, você está preparando a tua própria ressurreição. Você está semeando no Espírito, e toda semente plantada em fé vai brotar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai brotar, porque Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus não volta vazia. E o que você planta em obediência, Deus faz germinar em bênção. José perdeu o túmulo, mas ganhou participação na maior história já contada. E você pode estar pensando, mas e se eu perder algo importante? E se eu perder amigos? E se eu perder oportunidades? Escuta. O que você perde por causa de Jesus, você não precisava. E o que você ganha em Jesus, ninguém pode tirar. Marcos 10, 29 e 30 diz que quem deixa qualquer coisa por causa de Jesus e do Evangelho receberá 100 vezes mais, já neste tempo e a vida eterna no tempo que há de vir. 100 vezes mais. Isso não é promessa de riqueza material, é promessa de vida abundante. De relacionamentos verdadeiros, de propósito, de paz, de alegria que o mundo não conhece. Você troca o falso pelo real. Você troca a aprovação temporária pela identidade eterna. E não há comparação. Então, o que José de Arimateia está te dizendo hoje, através dos séculos, através da palavra viva de Deus, é isso. Sai do esconderijo. Para de viver com medo. Para de negociar com a verdade. Para de esconder a luz que Deus colocou em você, porque o mundo precisa dessa luz. As pessoas ao teu redor precisam ver Jesus em você, e elas não vão ver se você esconder. Elas não vão ouvir se você calar. E pode ser que a tua coragem, o teu ato de fé, o teu sim a Jesus seja exatamente o que alguém precisa para ter coragem também. Pode ser que você seja o José de Arimateia na vida de alguém. O que saiu quando todos fugiram. O que ficou quando todos abandonaram. E tem algo mais. José deu o melhor que tinha. Túmulo novo, lençol fino, especiarias caras. Ele não deu as sobras. Ele não deu o mínimo. Ele deu o melhor. E isso fala sobre como você entrega a tua vida a Jesus. Não as sobras do teu tempo. Não as migalhas da tua atenção. Não o que sobrou depois de você ter dado tudo para o mundo, mas o melhor, o primeiro, o mais valioso, porque Jesus merece, não porque Ele precisa, mas porque Ele merece. E quando você dá o melhor a Deus, Ele te devolve vida, propósito, significado, direção,
José deu o túmulo da morte e recebeu de volta o testemunho da vida. E você, o que você está segurando que Deus está pedindo? O que você está guardando que precisa ser entregue? Qual túmulo você precisa oferecer para que Jesus ressuscite algo em você? Deixa isso cair fundo. Não é sobre performance, não é sobre ser perfeito. José não era perfeito. Ele teve medo por muito tempo, mas quando ele decidiu com tudo. E Deus não está cobrando perfeição de você. Ele está chamando para decisão, para compromisso, para fidelidade. E fidelidade não é nunca errar. Fidelidade é sempre voltar. É sempre escolher de novo, é sempre se levantar, mesmo quando você cai. É sempre declarar, mesmo quando você falhou antes. Pensa em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes na mesma noite em que José foi buscar o corpo. Mas depois, Jesus o restaurou. E Pedro se tornou a rocha da igreja. Porque Deus não te define pelo teu pior momento. Deus te define pelo teu sim, pelo teu arrependimento, pela tua decisão de seguir, de amar, de obedecer. E se hoje você está sentindo que falhou, que escondeu demais, que desperdiçou tempo, escuta, não é tarde. José agiu tarde, mas agiu. E Deus honrou. E Deus vai te honrar também. Basta você decidir. Agora, hoje, aqui, feche os olhos por um segundo. Imagina a cena. Você está numa encruzilhada. De um lado, o caminho seguro. O caminho onde ninguém te incomoda, onde você se esconde, onde você vive de aparências. Do outro lado, o caminho da verdade. O caminho onde você é quem você realmente é. Onde você declara Jesus. Onde você honra a tua fé. Esse caminho é mais estreito. Tem menos gente, mas tem luz, tem paz, tem Jesus caminhando ao teu lado. Qual você escolhe? José escolheu o caminho da verdade. E isso mudou tudo, não só para ele, mas para a história, porque aquele ato de coragem, aquele pedido ousado a Pilatos, aquele túmulo oferecido, se tornou parte do plano de salvação da humanidade. Jesus precisava ser sepultado para ressuscitar, e Deus usou José, um homem imperfeito, um homem com medo, um homem que estava escondido, mas um homem que decidiu agir. E Deus quer usar você também, do jeito que você é. Com teus medos, com tuas falhas, com tua história. Ele quer te usar para trazer luz, para trazer esperança, para ser testemunha viva do poder de Jesus. Mas você precisa sair, você precisa dar o passo, você precisa rolar a pedra do medo e deixar a vida de Deus fluir através de você. Não é de um dia para o outro. José levou anos até aquele dia, mas aquele dia chegou, e ele estava pronto, porque no fundo, ele sempre acreditou. Ele só precisava de coragem, e a coragem veio na hora certa, e vai vir para você também, na hora que você mais precisar, na hora que Deus te chamar, e você vai saber, você vai sentir, e naquele momento você vai ter que escolher. E eu oro para que você escolha como José escolheu, com ousadia, com amor, com fé, e sabe o que é mais lindo nisso tudo? José não viu a ressurreição naquele momento, mas ele viu depois. E ele soube que aquele túmulo que ele ofereceu foi o lugar onde a morte morreu, onde a vida venceu, onde tudo mudou. E ele soube que ele fez parte disso, que ele teve um papel. Pequeno, talvez, mas essencial. E você também tem um papel na tua família, no teu trabalho, na tua escola, no teu bairro. Tem gente que precisa da tua coragem para ter coragem. Tem gente que precisa do teu testemunho para crer. E se você não agir, quem vai? Então, hoje, aqui, agora, eu te convido. Não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Para sair do esconderijo. Para declarar Jesus, para viver essa fé com ousadia, com amor, com transparência. E quando você fizer isso, você vai ver, você vai sentir a diferença. A paz que vem de ser autêntico, a liberdade que vem de não ter nada a esconder, a alegria que vem de honrar a Deus com tua vida inteira, não só com pedaços. E eu quero que você faça algo simples agora. Deixa um comentário aqui embaixo. Só uma frase.
Pode ser, eu escolho sair do esconderijo. Pode ser, eu escolho Jesus acima do medo. Pode ser, eu sou discípulo de Cristo. O que você quiser. Mas escreve, porque quando você escreve, quando você declara, algo muda. É o teu ato de José, é o teu pedido a Pilatos, é a tua decisão pública e vai te fortalecer, e vai fortalecer quem ler. E juntos vamos criar uma onda de coragem, de fé, de testemunho que vai impactar vidas. E se esse vídeo tocou teu coração, compartilha. Manda para aquele amigo que está escondido, para aquela pessoa que tem medo, para quem precisa ouvir que não é tarde, que Deus ainda usa, que ainda dá para mudar. Porque a história de José de Arimateia não é só história, é convite, é chamado, é espelho. E talvez hoje seja o dia em que alguém veja esse vídeo e decida, chega, eu vou agir, eu vou sair, eu vou viver essa fé de verdade. José de Arimateia saiu do esconderijo num dia de morte e participou da maior vitória da história. E você? Qual vai ser o teu dia? Quando você vai decidir que o medo não manda mais? Que a opinião dos outros não te prende mais? Que Jesus vale mais que qualquer coisa que você possa perder? Esse dia pode ser hoje. E eu oro para que seja, porque o mundo precisa de mais Josés, de mais gente que ousa, de mais gente que age, de mais gente que honra Jesus quando todo mundo foge. E lembra, o túmulo que José deu ficou vazio, porque Jesus não fica em túmulos, ele ressuscita, ele vive, ele vence, e tudo que você entregar nas mãos dele, ele transforma, ele ressuscita, ele faz novo. Então entrega, oferece, confia e vê o que Deus vai fazer, porque ele é fiel. Ele é poderoso. E Ele te ama mais do que você consegue imaginar. Que o Espírito Santo te dê coragem, que Ele te dê ousadia, que Ele te lembre de quem você é em Cristo. Filho, filha, amado, escolhido, chamado, e que você viva essa identidade com plenitude, com alegria, com liberdade. Porque é para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para te libertar, para te dar vida, para te fazer livre de verdade. Vai em paz, vai com fé e vai com coragem, porque o mesmo Jesus que ressuscitou do túmulo de José está vivo em você, e ele te capacita, ele te fortalece, e ele caminha contigo, sempre. Fica na paz de Cristo, e até o próximo vídeo.